O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Salmo 97. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje é uma canção de vitória, proclamando a ação salvadora de Deus. E no contexto histórico, essa salvação poderia estar relacionada à libertação de Israel de alguma opressão, à restauração da nação, ou a qualquer intervenção divina visível em favor do povo. O Senhor fez com que sua obra fosse vista por todas as nações, demonstrando o seu poder. E da mesma forma que pode estar relacionada ao povo de Israel, pode estar relacionado à nossa vida, ao que estamos vivendo nos dias de hoje, onde Deus continua manifestando o seu poder salvador. O salmo aqui tem um caráter universal, pois menciona que essa nação não é apenas Israel, fala perante as nações, e que a salvação então não é limitada apenas a um povo, a uma pessoa. Deus tem como objetivo, por assim dizer, a salvação de toda a humanidade. Agora, se de fato as pessoas querem participar da salvação, aí é uma outra questão. O termo usado aqui, salvação, yashá, carrega a ideia de resgate, livramento e vitória. E o ser humano tem que, por de fato, querer participar desse resgate e livramento em vida. Na liturgia de hoje, celebramos o ofício da memória de Santo Inácio de Antioquia. Ardente seguidor de Cristo, foi o segundo bispo de Antioquia, sucessor de Pedro, e defendeu a unidade da igreja, combatendo as heresias e escreveu cartas de profunda espiritualidade às comunidades do seu tempo. E uma vez ele disse assim: Sou trigo de Deus, serei triturado pelos dentes das feras para tornar-se o puro pão de Cristo. Rogai a Cristo por mim, para que por meio deste sacrifício me torne algo agradável a Deus. Então vejamos, ele dedica sua vida a Deus. Ele é martirizado, e o martírio dele ocorre exatamente quando o imperador Trajano declara um dos jogos no Coliseu, e então Santo Inácio é martirizado. Ele não recua, a sua fé permanece e que a nossa fé também permaneça cada vez mais intensa em Cristo Jesus. Na primeira leitura de hoje, em Efésios, capítulo 1, dos versículos 1 a 10, é a introdução onde Paulo começa com uma saudação, que é uma bênção, que exaltam as maravilhas de Deus em relação à salvação em Cristo. E há aqui um louvor por suas bênçãos espirituais e descreve o plano divino de redenção realizado por meio de Jesus Cristo, que nos chama à santidade e à união com Ele. E essa longa bênção, com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo, onde é mencionado que antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, movidos pelo amor. Aqui, ao dizer antes da criação do mundo, não se refere a uma exclusão de outros, mas à graça gratuita de Deus que chama cada ser humano a participar do plano divino. Ou seja, não pode ser diferente de Deus querer a salvação do ser humano. Está escrito no sentido que, novamente, como eu disse no começo, o objetivo, a finalidade da nossa caminhada é a salvação. Agora, a nossa participação na graça de Deus depende de nós. A nossa redenção, conforme está nos versículos 7 e 10, já foi alcançada por Cristo. Temos a redenção pelo seu sangue e o perdão dos pecados. E esta é uma expressão da graça abundante de Deus.
Novamente, cuidado para não misturar e não interpretar de forma errada as questões de eleição, predestinação, redenção e adoção. Ao dizer que Deus nos escolhe antes da fundação do mundo, não está dizendo que ele já está nos separando para um certo destino. Ao nos escolher para a salvação. A pergunta é: nós vivemos enquanto pessoas que querem a salvação? Nós vivemos em santidade? Nós somos chamados à santidade. E se aqui menciona os filhos adotivos de Deus, nós temos que viver como escolhidos, redimidos e adotados como filhos, onde constantemente buscamos a reconciliação em todas as coisas. A nossa vida é a vida em Cristo, por Cristo e em Cristo. E no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 11, dos versículos 47 ao 54, Jesus continua sua série de advertências e condenações contra os líderes religiosos da época, os fariseus e os doutores da lei. A passagem faz parte dos ais, ou lamentações de Jesus contra esses líderes, culminando em uma denúncia muito forte de sua responsabilidade na morte dos mensageiros de Deus. No versículo 47 está aqui: ai de vós que construí os túmulos dos profetas. E aqui é uma denúncia, pois há uma preocupação de construírem os túmulos dos profetas. Aparentemente, esse era um gesto de honra aos profetas, mas Jesus revela a contradição. Os antepassados desses líderes mataram os profetas e agora eles, ao construir esses túmulos, concordam com esses atos de violência. Há aqui uma hipocrisia. E se nós buscamos verdadeiramente viver em Cristo, devemos nos afastar da hipocrisia e assumirmos a nossa responsabilidade. Nós temos a nossa responsabilidade de permanecer no caminho da salvação e também nós temos uma responsabilidade de conduzir os outros a Deus. Então, nesse sentido, Jesus, ao denunciar a hipocrisia religiosa, ele está nos alertando sobre o perigo de rejeitar a verdade. Porque muitas vezes nos dias de hoje fica um pensamento que só pelo fato de Deus perdoar, de Deus ser misericórdia, está tudo bem, eu não preciso me comprometer. É um pensamento muito perigoso, pois exatamente se temos um amor por Deus e se queremos nos aproximar cada vez mais desse amor, devemos viver constantemente no compromisso com Deus. Devemos examinar constantemente nossas vidas, não como fardo, como peso, mas para que nossas ações e os nossos corações garantam a nossa permanência em Cristo e que possamos verdadeiramente estar abertos ao que Deus deseja nos ensinar. Não simplesmente ficar acreditando que a nossa fé é a melhor possível. Constantemente precisamos purificar a nossa fé e precisamos rever a forma que estamos vivendo para que então possamos viver em plena comunhão com o Espírito Santo. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.